Bom dia, senhores e senhoras. É um prazer dar um depoimento aqui neste momento, neste projeto excepcional da Academia Alagoana de Letras, através do seu presidente, Rostan Lamberli, para uma das figuras mais importantes da intelectualidade caeté. A Academia se esmera, se renova e inova em atividade dessa natureza, e aqui eu quero dar os meus parabéns por essas iniciativas precursoras e inovadoras que ela está fazendo nesse momento através do seu presidente. O vulto que eu vou falar é Craveiro Costa, né? O nosso historiador que pertenceu à academia, como pertenceu também ao Instituto Histórico. O que é que eu diria sobre Craveiro Costa? Eu fiz a reedição do seu livro, História de Alagoas, quando eu era secretário da Educação, lá nos idos de 83. E sou um apreciador de todas as suas obras. Essa obra sobre Maceió é linda, né? E seu início eu gosto sempre de relembrar. Nasceu espúria a cidade, no pátio do engenho colonial, sem ascendência conhecida e assentamento autoridade nas crônicas do período histórico e por aí vai. Ele foi um grande historiador e de uma comunicação, seus textos são excelentes. Mas tem outras coisas que precisam ser ditas sobre esse grande intelectual que está enterrado no cemitério Nossa Senhora da Piedade, né? Na tumba da Academia Alagoana de Letras. Se vocês não sabiam, fique sabendo, eu já visitei algumas vezes. Foi realmente uma pessoa combativa, dinâmica, e ele não apenas ficou nas letras apenas. Ele foi um jornalista combatente, né? Um jornalista combativo, combatente, encrenqueiro, do bom sentido, pelas boas causas. E passou aqui por Alagoas, foi tangido daqui por ameaça de morte, foi para o Rio de Janeiro, foi também exilado do Rio de Janeiro, voltou aqui, foi para o Acre, foi também escorraçado, porque havia ameaças. Ele sempre foi uma pessoa desassombrada para tratar de temas, e ele era um combatente, era um jornalista que não se... era um intelectual que não era um intelectual de gabinete, era um intelectual que ia para a frente de batalha. Então, no Acre também. E deixou um rastro fecundo. Ele trabalhou no jornalismo, trabalhou na educação, né? Os seus livros sobre instrução pública, ele tinha uma dedicação especial para a instrução pública. Aliás, a biblioteca do Centro Universitário SESMAC é dedicada a Craveiro Costa, é a Biblioteca Central Craveiro Costa, né? Ele, no Rio de Janeiro, em Maceió, passou rapidamente pelo Amazonas, mas se radicou também no Acre, onde fez uma obra-prima, né? A epopeia do deserto, sobre a colonização do Acre, né? Ele deixou a sua marca. E deixou a sua marca também como estatística. Ele era um inovador, ele não era um intelectual de gabinete. Então, perdeu o pai muito cedo, aos 16 anos, e talvez isso aí, né, essa dificuldade da pobreza, de procurar alcançar um lugar na vida, o fez ter essa atitude desassombrada. Aqui ele saiu porque ele se engajou na luta política contra os maltas, quando existia todo aquele tumulto, aquela trepidação, aquela tensão política que terminou com o fim da chamada oligarquia dos maltas. Foi para o Rio de Janeiro e também era do jornalista político, era um jornalista político que se engajava, era um engajado, né? E ele usava um pseudônimo, Gavarni, né? Gavarni, mas todo mundo sabia que era ele. Aqui foi do redator do Gutenberg, de tantos e tantos jornais aqui no Rio, no Acre, né? Mas ele se dedicou, ao lado da sua paixão política, do seu engajamento político, também nas causas mais importantes da sociedade brasileira, não alagoana, brasileira. Então o Acre, ele é autor de uma obra-prima, foi publicada, né, pelas grandes editoras nacionais, né? Aqui eu já falei de Maceió, de História das Alagoas, que eu reeditei, de Maceió, que também foi reeditado lá na época do Ponto Central, né? Então ele trabalhou na estatística, no jornalismo, na educação, né? E foi sempre um inovador, sempre um precursor, né? E tem umas dezenas de trabalhos sobre Sinimbu, sobre Tavares Bastos, né?
também sobre, veja, ele tem um trabalho interessante, tem um trabalho sobre a mamona, o fumo e a pinha em Alagoas. Ele já nos descortinava na sua época, né, o título, a grande riqueza de Alagoas, né? Então, ele fez um trabalho sobre a primeira Assembleia Provincial, também inovador, sobre a ação da maçonaria, né? Então, sobre instrução pública, inquéritos censitários, é o precursor da estatística, né? Então, memória histórica de Alagoas, sobre a emancipação, a evolução intelectual de Alagoas, como a intelectualidade se formou. Então, é um homem admirável, né? É um intelectual combativo, combatente, dinâmico, que deixou um legado extraordinário. Essas grandes riquezas de Alagoas, hoje ele está na dianteira, né? Porque Alagoas, a gente sabe, ela tem que enveredar exatamente pela sua vocação maior, que é a agricultura. Então ele já dizia, grandes riquezas de Alagoas, a mamona, o fumo e a pinha. Veja só como ele tinha essa visão precursora do que nós estamos passando hoje. Então, Craveiro Costa está ao lado, né, de outros historiadores, como Jaime da Tavila, que foi um grande historiador, né, como Dias de Moura, né, o primeiro, aquele que fez aquele opúsculo sobre a geografia física, política de Alagoas, foi presidente da província, que não era alagoano, mas foi presidente da província, né, Tomás de Bonfim Espíndola, né, e alguns poucos que efetivamente deram o balizamento para que hoje nós pudéssemos conhecer a nossa Alagoas e nos ajudem com a sua ferramenta, com a sua experiência de época, né? Ele nasceu em 22 de janeiro de 1874 e morreu em 1934. Teve, né, muitos anos nessa vida de andarilho e nessa vida de combatente ao longo do Brasil, e defendendo causas que são muito atuais e muito modernas. Então, é uma honra nós termos aqui exatamente um trabalho, uma apresentação desse ícone da intelectualidade de Alagoas, que militou na nossa Academia Alagoana de Letras e militou também no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, e ele era, além disso, também sócio de grandes instituições nacionais, porque era reconhecida a sua competência e o seu legado intelectual, que ainda hoje é atual, é presente, é um legado que nós nos orgulhamos. Craveiro Costa, presente.